Olá pessoal, como vocês estão aí? Hoje mais uma gravação. Vamos fazer agora a parte de ponteiros e eu coloquei também o assunto de tratamento de erros, tá? Então a gente vai ver isso agora. Vocês estão vendo aí a minha tela. Vamos começar, pessoal, fazendo o TDD, que na última aula eu acabei não fazendo. E é importante a gente se habituar a fazer. Não sempre fazer, mas se habituar a fazer, tá bom? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai agora para o capítulo 7 do livro Learn, Go with Tests, que vai tratar justamente de ponteiros e tratamento de erros, tá? E aí, no na nossa sequência aqui, vai ser a aula 4. Então, explicando só para quem. Eu já mencionei isso em outros vídeos, mas eu vou mudar um pouco a ordem aí, justamente para fazer sentido ali para o nosso curso de web. Então, esse curso básico, ele prepara para você entrar ali em web sabendo o básico, pelo menos, de Go. Vai um pouco além do básico, na verdade. A gente está cobrindo até que bastante coisa para um curso básico, né? Mas é importante conhecer bem ali a filosofia, como é que o Go funciona, para vocês se sentirem mais confiantes ali quando for programar, tá bom? Então essa é a intenção. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? Uma carteira onde a gente pode depositar dinheiro e a gente pode fazer saque, tá? E a gente pode consultar saldo, tá bom? Então, seguindo um bom e velho TDD aí, a gente vai fazer agora o nosso teste. Então, vamos começar aqui escrevendo import, espacinho aqui, import testing, e a gente vai escrever a nossa função aqui. Então, vai se chamar teste carteira, porque a nossa função lá no arquivo de código vai se chamar carteira. Ela ainda não foi feita, então qual que é o padrão TDD aí, pessoal? Primeiro vermelho. A gente faz o nosso teste falhar. E aí depois a gente implementa o que for necessário ali para ele passar, tá? Bom, então eu vou ter aqui uma variável carteira, tá? E eu vou criar uma carteira aqui vazia. Aí eu vou depositar um dinheiro lá, ela vai ter um método, a gente já viu o método na aula passada, né, pessoal? Vou depositar aqui R$ 10, tá? Aí a gente vai pegar o saldo, o GOTS que eu estava usando agora, vou mudar aqui, vou usar em inglês mesmo, que é o que a gente estava usando. Eu estou tentando escrever o código, vocês estão percebendo, usando algumas palavrinhas em português para valorizar também, né, pessoal? Quando você está num contexto de desenvolvimento global, aí tudo bem você manter as coisas em inglês. Mas como nossa intenção aqui é um curso em português, então já muda um pouco as necessidades. Eu acho que é interessante ter as coisas em português também. O que eu queria? Eu queria 10, porque eu depositei 10, isso que deveria voltar. E aí eu vou aqui comparar o que eu peguei com o que eu queria. Igualzinho a gente estava fazendo antes. Aí aqui eu vou ter um erro. E aí eu vou colocar lá. Queria. Não, obtive, né? Obtive por cento de e esperava por cento de. Tá? Aí eu vou colocar o got you want aqui. Legalzinho, hein? Tá. Então, o que acontece? Agora a gente vai pegar aqui, ó. A gente já está vendo que está tendo um erro aqui, né? Mas vamos rodar o nosso teste mesmo assim. Antes, no entanto, nós precisamos criar o módulo, porque eu criei uma pasta diferente. Agora ele vai criar lá go mod init, passando aquele exemplo lá, .com. Eu vou chamar aqui de ponteiros erros, tá? Boa. Agora a gente consegue rodar os testes. Então, go tests, build failed, né? Então, chegamos aqui no vermelho, tá? É quando não tem nem o código está compilando. Por que não tem código?
né? Então, se você for aqui para o carteira, você vai ver que está vazio, tá? Então, vamos implementar o nosso carteira, o nosso código. O que a gente vai fazer? Vamos criar um tipo carteira, um struct. Ele vai ter um saldo lá dentro, tá? Carteira pública, né? Com C maiúsculo. Vai ter o que? Saldo. Vai ter um atributo privado aqui. Então, aqui que a gente trabalha com aquela coisa do privado e público, justamente porque o saldo vai ser modificado por uma outra, um método, né? Como a gente viu na aula passada. Como é que a gente faz o método? Então, a gente vai passar aqui um C de carteira. Vamos fazer o método depositar. E vai ser uma quantia que é um inteiro. Por enquanto inteiro, tá, pessoal? Aí depois a gente poderia colocar aí os fracionados, né? Saldo vai ser o que tinha antes no saldo mais a quantia. Então veja só que ele consegue modificar saldo privado aqui, porque está no mesmo arquivo, né? Tá? E o depositar agora fica público, porque eu coloquei ele aqui também com o D maiúsculo, tá? Então eu posso chamar ele de fora desse objeto aqui. E agora eu vou ter uma função aqui também para passar o saldo, retornar saldo. Carteira, saldo, não vai receber nada e vai retornar um inteiro. Return C saldo. Tá? Então esse é o nosso arquivinho em Go básico aí só para fazer passar o nosso teste. Vamos ver se ele passa, né? Vamos ver aqui. Bom, agora ele compilou, né? Então a gente não tem mais um erro de compilação, mas a gente tem um erro no nosso teste. Ele obteve 0 e esperava 10. Por que isso, pessoal? Agora nós vamos entender o que aconteceu e introduzir aí a solução, que vai ser justamente os ponteiros, tá? Se vocês forem prestar atenção, né, pessoal? A nossa carteira, o que acontece? Ele está chamando aqui, ó, depositar, né? Tá passando uma quantia e a gente está então adicionando aqui um saldo nessa quantia, tá? Tudo bem até aí, né? Parece que está tudo certo. O problema, né, pessoal, é que quando a gente está lidando aqui, isso é igualzinho no C, tá, pessoal? Quando a gente está lidando aqui com essas variáveis, toda variável no Go, ela vai ter uma referência para ela, que seria o endereço de memória onde o dado daquela variável reside, tá? E esse endereço de memória nós chamamos de ponteiro, tá? Então, se você já teve aula em C, você provavelmente teve que lidar com ponteiros, tá? E aí, o Go é a mesma coisa, inclusive na forma de escrever é muito parecido, porque você vai ter lá o e-comercial, quando você quer passar o endereço de memória de uma variável, tá? E você pode fazer, então, agora a dereferenciação, você pode pegar o que está sendo apontado por aquele endereço, tá? E o principal, pessoal, você pode modificar o conteúdo de algo em vez de só passar o valor. Porque na prática, quando a gente passa uma variável para uma função, o Go vai fazer exatamente como o C. Ele vai criar uma cópia daquele valor e isso vai estar num outro espaço de memória, tá? Então, quando você quer modificar alguma coisa daquele espaço original, você não consegue, porque você só consegue trabalhar e operar em cima de uma cópia, tá? Então você vai até modificar, mas você modifica a cópia, você não consegue modificar o original. E é por isso aqui que o meu teste não está passando, tá? Então, como é que a gente vai mudar isso, pessoal? A gente vai adicionar aqui no carteira um endereço. A gente não vai passar mais a carteira somente a variável. A gente vai passar um ponteiro para a carteira, tá? E a gente vai adicionar um asterisco aqui, ó. Certo? E aí, agora, o que que tá acontecendo, né? Deixa eu ver aqui.
É isso mesmo, tá? Agora vamos novamente rodar o teste. Vamos ver o que acontece aqui. Agora passou, tá? E olha que interessante, né, pessoal? Eu estou passando aqui a carteira agora para essa carteira que eu estou depositando, agora é a mesma, tá? Que é a que eu criei, não é uma cópia, né? Isso porque agora eu estou passando aí o depositar aqui vai receber um ponteiro para a carteira. É o endereço de memória que aponta para o valor onde vai estar esse saldo aqui. Então é por isso que ele consegue modificar o valor que eu quero, tá? Então, beleza, nosso teste passou aqui, tá? Muito bem, então, que outros exemplos, né, pessoal, eu posso ter? Eu tenho exemplos aqui de ponteiros também, ó, que eu separei, tá? Aqui tem um exemplo da carteira do jeito errado, que é quando a gente faz sem usar o ponteiro, tá? Eu deixei aqui também. Então, por exemplo, se você fizer aqui uma inicialização dessa carteira, depositar e depois printar o saldo, você vai ver que não mudou, tá? Então foi isso que a gente acabou de resolver, né? Aqui mais um exemplozinho aqui, ó. Vocês podem ver como então obter o endereço, tá? De uma determinada variável, né? Aqui também tem como imprimir o ponteiro, tá? Muito parecido com C, né? E aí aqui eu posso modificar também, ó. Se eu tenho esse acesso àquela região de memória, eu consigo modificar ela, tá? Aqui a solução que a gente encontrou, né, da nossa carteira. Agora passa aqui o ponteirozinho, certo? A gente já acabou de ver isso. Assim, aqui os ponteiros nulos, tá? Então, se eu conseguir inicializar aqui, né, essa variável dessa forma, ó, né? Aqui eu vou ter um problema, um bug, porque eu estou tentando referenciar somente algo que ainda não, que só tem realmente o espaço de memória que é o endereço daquela que vai ser aquilo ali. Mas ali não tem ainda nada, tem nulo, tá? Então esse endereço ele é nulo, tá? Quando eu chamo C depositar, vai dar um erro. Então eu preciso inicializar a minha carteira, tá? E eu uso aqui, ó, para justamente que o C seja agora um ponteiro para a carteira corrigida, que é o tipo da carteira corrigida, eu preciso usar esse endereçozinho aqui, igualzinho no C, tá? Se vocês tiverem dúvida nessa parte, a gente volta, tá, pessoal? Não tem problema não, tá? É só deixar, me avisa aí qual foi o erro que vocês tiveram, se vocês estiverem programando, e a gente vai rever isso aí até firmar, tá bom? Aqui, ó, um exemplo prático de um contador, por exemplo. Vamos supor que você queira ter um contador que vai ser um struct que vai ter ali a contagem, que é um inteiro. Aí, se eu quiser incrementar esse contador, agora eu preciso passar o endereço, porque senão eu vou modificar a cópia. Do mesmo princípio, tá? Onde também usar os ponteiros, pessoal? Justamente quando você tem structs muito grandes e você não quer fazer uma cópia na memória, você quer utilizar o mesmo espaço, tá? Então também uma forma de você, vamos dizer, economizar aí ciclo de execução do seu computador e também memória, porque se você está referenciando o mesmo espaço, você não precisa duplicar aquele espaço e também fazer a cópia, tá? Então, nesse caso aqui, uma configuração que tivesse um struct que tivesse muitos dados, se recomenda que eu passe essa configuração via ponteiros, tá? E por consistência, se um método usa asterisco, no caso aqui, vamos supor que eu tenho uma string de conexão de banco de dados, que está num struct que chama banco dados, e aí eu vou manter esse padrão então para todos os métodos que eu tiver que operam em cima desse struct, tá? Eu vou utilizar ponteiro então, por consistência, certo? Legal, pessoal. Esses são os exemplos de ponteiro que eu queria mostrar. Agora, vamos seguir aqui, pessoal, e vamos introduzir a questão dos erros, tá?
Voltando aqui então para o nosso carteira teste. Vamos aqui. Lembra que ele estava passando, né, pessoal? Ó, bonitinho. Legal. Então, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai introduzir um erro aqui, que é quando eu peço para sacar dinheiro e eu não tenho saldo. Então, ele vai levantar aí um erro, tá? Então, vamos fazer isso, pessoal. Eu vou colocar aqui o código para adiantar, tá, pessoal, do teste, que a gente já tem o teste de carteira. Eu vou colocar agora uma versão um pouco mais incrementada e a gente vai revisar ela juntos aqui, tá? Isso. Então, vamos pegar esse teste de carteira e substituir agora por este. Na verdade, o ideal é fazer um commit antes, pessoal. Deixa eu fazer isso. Então, versão inicial da, do exercício com ponteiros, aula 4, tá? Vamos adicionar o GoMod, o carteira teste e o carteira normal. Esses exemplos aqui eu não vou comitar, que isso aqui eu estou usando de apoio aqui no vídeo, tá, pessoal? Para não ter que ficar trocando a tela, fica mais fácil para eu editar depois também. Então, pronto, foi o commit aqui. Agora que a gente fez esse commit, a gente pode ficar mais seguro também para fazer a modificação que a gente queria. Então vamos pegar esse teste de carteira aqui e vamos substituir. Tá? Então agora ele tem 3 subtestes aqui, ó. Teste carteira vai ter um teste para depósito, tá? Vai ter um teste para sacar com saldo, tá? E vai ter um teste com saldo insuficiente aqui quando eu vou ter não vou ter saldo, tá? Suficiente para fazer. E eu criei agora uma função helper que verifica saldo. O que ela faz? Ela vai verificar se o saldo obtido se ele é diferente do esperado. Se for, ele vai levantar aqui uma falha também. Beleza, pessoal? Então, esse teste de carteira a gente vai rodar agora sem ter ainda o código implementado lá no nosso código. Aí, ó. Sacar undefined. Então, ele não tem ainda, carteira não tem ainda sacar. Então, o build falhou, né? Eu faço o quê? Eu venho aqui e agora vou implementar isso. Vamos implementar o seguinte, tá? Vamos implementar agora uma interface de erro para a gente conseguir padronizar isso melhor, tá? Então, eu vou fazer assim, type erro interface. Lembra que a gente usou isso na aula passada, né? Vocês já vão ver onde a gente vai chegar. Essa interface tem um método aqui dentro. Então, basicamente assim, todo método que implementar essa função erro, né, vai acabar satisfazendo então a interface erro, tá? Então, como é que a gente faz agora? Vamos ali aqui no carteira e vamos adicionar agora um método para sacar. Então, func e saque, pessoal, deve modificar então o saldo. Por isso também a gente vai passar aqui carteira como um ponteiro. Então, sacar uma quantia aqui. E eu posso ter um erro. Olha aqui como eu coloco. Ó. Vou retornar um erro, tá? Posso retornar um erro. Se a quantia, por exemplo, for maior do que o saldo. O que eu vou fazer? Eu vou retornar assim, ó. FMT error F não é possível sacar % de
pois o saldo é % D. E eu vou passar aqui a quantia e o saldo. Vamos quebrar aqui. E fechar. Bom, fechou meu if aqui. Legal. Vamos importar aqui o FMT. A gente viu isso na primeira aula, tá? Ele é equivalente ali ao stdio no C, tá? Ele vai lidar com entrada e saída padrão. Não terminou a nossa coisa aqui. Quando eu consigo, se isso aqui não for verdade, a única coisa que eu preciso fazer é decrementar então o meu saldo com a quantia que eu queria. E aí eu vou retornar nulo, porque eu não tive erro nenhum. Nulo, no Go, você deve escrever nil, tá? É o padrão. Beleza, né? Então, o que que ele está reclamando aqui? Ó, C saldo. Deixa eu ver. A gente tem um saldo aqui que é um inteiro, tá certo, tava funcionando inclusive. Saldo tem que chamar assim, né, pessoal? Na verdade. É uma propriedade lá do meu struct que é privada. Eu tava colocando maiúsculo, ó. Então agora vai. Legalzinho, tá? Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui uma interface erro agora, tá? E eu tô retornando aqui um erro caso o meu, né, a minha coisa aqui não dê certo. Ah, aqui também tá errado. É esse saldo. Pronto, né? Vamos aqui agora rodar o teste. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou rodar com "-v" para a gente ver os detalhes dos subtestes. Aí, passou tudo, né? Interessante, hein? Tá, então, quer dizer, agora eu tenho um método aqui de sacar que já faz aqui o saque do meu saldo da carteira, tá? E tá passando. Meu teste aqui tá verificando o caso que tem saldo, o depósito tá aqui também, e o saldo sacar com saldo insuficiente, tá? Então, certo? Então, ah, veja só que o sacar ele pode retornar um erro. Se tiver o meu erro for igual a nulo, então está errado. Deveria levantar aqui um erro do teste, o que não levantou. Então tá tudo certo, tá? Muito bem, pessoal. Vamos aqui agora mostrar esse arquivinho aqui, dá só uma pausa aqui que está passando, né? A gente já pode também fazer um commit, vamos fazer isso daqui a pouco. Esse aqui, ó, deixa eu ver, padrões de erro. Nesse caso, então, a gente sabe que aqui o erro, a interface erro, ela pode ser declarada, foi o que a gente fez, né? Existe um padrão aí que é esse erro diferente de nulo, né? Então, se for diferente de nulo, a gente vai fazer um tratamento de erro aqui, tá? Normalmente vai ser usando esse formato, tá? Aqui, por exemplo, exemplo de criar erro aqui, né? Então, se eu quiser criar um erro, eu vou chamar o new, né? Então, eu posso fazer isso e passar uma string aqui que tá descrevendo esse erro para mim. E eu posso usar formatação também, como a gente fez agora, tá? E aí esses erros aqui vão estar formatados, tá? Aqui, ó, é o que a gente vai fazer, pessoal, logo em seguida, que é uma otimização e é uma refatoração do nosso código que vai deixar ele mais claro. A gente vai criar, então, um tipo de erro específico, tá? E aí a gente vai satisfazer essa interface, porque ela consegue implementar aquele método lá, né, que é de erro, certo?
E aí posso ter uma coisa um pouco mais assim organizada. Eu posso retornar um erro mais que eu mesmo criei, né? E que é mais específico e é mais fácil, inclusive, de detectar depois quando acontecer, tá? E aí uma outra coisa aqui seria colocar então esse erro dentro aqui de uma, por exemplo, esse aqui seria uma função que filtra e busca uma carteira de acordo com o usuário, né? Tá? Então eu poderia aqui passar para essa função um erro e se acontecesse aqui algum né, problema com esse usuário, eu poderia colocar, retornar então dessa forma, tá, pessoal? Né? Eu retorno nulo para a carteira, ou seja, eu não consegui obter a carteira, e retorno aqui um novo erro que eu criei, tá? Da mesma coisa que, né, quando eu for processar o pagamento, eu vou tentar obter a carteira, mas aí eu já vou checar logo em seguida esse erro aqui, tá? Então, essa é uma forma aí, né, ó, inclusive eu estou passando aqui, ó, para esse formato, eu estou passando o próprio erro que eu retornei. Então ele já está recebendo aqui já. Eu estou meio que fazendo como é que eu vou dizer? Embalando, né, um erro dentro do outro, tá? Então esse erro mais externo que vai conter o erro que veio aqui do obter carteira, tá? Tudo bem, pessoal. Vou dar uma parada nos exemplos aqui, tá? Tem alguns exemplos a mais aqui, mas a gente vamos voltar agora para o código para a gente não ficar muito desconectado do que a gente tem que fazer, tá? Deixa eu ver aqui. O que mais a gente pode fazer, tá? Bom, pessoal, na verdade, eu queria deixar dessa forma, porque eu acho que já tá interessante, tá? Depois a gente vai ver mais uns detalhezinhos, mas aí vamos deixar para as próximas aulas, tá? Já temos um contato aí inicial com tratamento de erro em Go, certo? Vamos dar só uma revisadinha aqui no que a gente fez. Então a gente adicionou nessa última versão um método para saque, que levanta um erro aí, caso não seja possível sacar, né? Que mais? Nos nossos testes eu também quebrei ele aqui, adicionei os testes com saldo insuficiente, tá? E a gente adicionou essa função verificar saldo aqui, tá? Que é chamada justamente em todos os subtestes. Ela já está sendo chamada aqui, é um helper, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que era isso, então não vou deixar mais longo, para tentar deixar o vídeo sempre dentro ali, tirando os primeiros que a gente foi, deu uma viajada, né? A ideia é deixar os vídeos aí nessa faixa de 25 a 30, 35 minutos, tá bom? Então até a próxima que a gente vai falar, pessoal, deixa eu ver o que que era mesmo. Eu ainda preciso ver, tá? Eu vou dar uma olhada lá, mas eu acho que a gente pode falar de Maps, por exemplo, que é uma estrutura de dados, né? Eu vou ver se isso encaixa bem, porque eu já preciso soltar também primeiro vídeo do curso de web. E aí, quando eu estiver fazendo o curso de web lá, eu vou perceber o que está faltando para a gente incluir aqui nesse curso básico, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!